Para falar sobre feminicídio e relações abusivas, eu recebo hoje a doutora Ana Bernal, que é palestrante, advogada especializada em direito penal pela PUC de São Paulo e atuante em defesa dos direitos da mulher. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Bom, Felipe, obrigada. Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante. Com certeza. Obrigada pelo convite. Imagina. Como a gente viu na reportagem, essa questão da dependência econômica é um fator aí crucial nessa questão, doutora. Quer dizer, muitas mulheres ainda não denunciam as agressões dos seus parceiros por esse medo de depender financeiramente? Sim, claro. A mulher ainda depende muito financeiramente do homem. A renda hoje, na maioria dos casos, ou se não a maioria, é maior a do homem em relação à da mulher. Então, isso causa uma dependência financeira da mulher, mesmo que ela trabalhe, algumas delas trabalhem fora, não ofere a renda comparada com a do homem. Então, ela tem ali um núcleo familiar para manter, e se ela tenta se afastar por uma violência, ela tem que pensar sim nessa questão mesmo, porque em regra existem crianças menores envolvidas na relação, os filhos, e eles vão sofrer um impacto também quando essa mulher tenta denunciar esse homem por agressões. Ela tem que pesar sim essa questão da questão de economia. E muitas vezes, Felipe, o que acaba acontecendo, as mulheres sequer têm dinheiro para pegar o transporte para ir denunciar. Muitas vezes porque não têm, porque são totalmente dependentes desse homem agressor. E outras porque esse homem retira dela a questão financeira, ou seja, a violência patrimonial, ou até documentos, justamente para que ela não faça essas denúncias, para que ela não procure essas ações para coibir a violência. E um dado também que chama atenção, né? A ONG internacional Human Rights Watch divulgou ontem aí resultados de um relatório anual sobre problemas aí no respeito aos direitos humanos que é feito em 90 países e afirmou que o Brasil enfrenta uma epidemia de violência doméstica. A gente tem um dado também da Organização Mundial da Saúde que revela que o Brasil é o país com a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. Doutora, o que está acontecendo? Os casos de feminicídio aqui no Brasil, eles realmente estão aumentando ou estão sendo mais divulgados? O que acontece? Ou as duas coisas, enfim? Felipe, no Brasil, estamos longe de uma solução para a questão da violência doméstica. Realmente, nós estamos no quinto lugar do ranking mundial de violência contra a mulher. A cada 5 minutos, 2 mulheres são espancadas, são dados assustadores. E o que nós observamos é que a questão da dependência financeira, como nós estávamos falando, quando a mulher se insurge, e hoje a mulher já tem mais vontade de se insurgir, às vezes porque ela quer, outras vezes por necessidade mesmo, porque a mulher hoje precisa partilhar a renda ou trazer a renda para dentro de casa para compor a renda. Então, quando ela começa a adquirir um pouco de independência, isso causa estranheza no homem, o que não era comum, porque a mulher até então, somos uma sociedade machista, extremamente patriarcal, então ela era dominada pela figura do homem e ela era submissa. Quando ela começa a querer trabalhar fora, e muitas delas conseguem, elas começam a ter a noção do que aquilo é uma relação abusiva, de que aquilo não é aquilo que faz bem para ela, e ela começa a se insurgir, muito mais do que antes, até porque há mais informação devido à mídia, esses programas que vocês fazem que ajudam essas mulheres a ter noção de que estão realmente numa relação abusiva. Então, ela começa a se insurgir mais e a questionar os seus direitos, ou seja, não é que ela questiona, ela apenas quer ter aquilo que tem por direito. E quando isso acontece, o homem começa, logicamente, se ela se insurge mais, o homem começa a ter atitudes mais violentas, tendo ela como uma propriedade. Agora, doutora, por que a Lei Maria da Penha, né, de 2006, que é considerada por muitos especialistas, inclusive, como uma das melhores leis do mundo aí para combater esse tipo de violência doméstica, enfim, por que não conseguiu resolver o problema? A Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo, de fato. E foi um avanço para nós aqui no Brasil ela ter sido homologada em 2006, então já faz mais de 10 anos. Temos muitas conquistas, temos muitas vitórias, mas temos ainda um trabalho muito árduo e muito longo pela frente. Por quê? Porque ela é boa, como nós acabamos de falar, então ela tem mecanismos que dão amparo total, não só à mulher, como à sua família, seja filhos, e até ao agressor, quando ele tem, por exemplo, dependência química ou dependência de álcool. Existe previsão nessa lei para que essa família tenha todo o amparo, ou seja, a mulher seja retirada
do lar agressor, que ela fique alocada em um espaço, em um lugar onde ela não sofra mais essa agressão, mas existe previsão na lei também para que o homem seja encaminhado para esses centros de tratamento, quando ele aceita, logicamente que isso não pode ser compulsivo. No entanto, o Estado não tem praticamente nenhum desses lugares, e aí nós temos o problema. Embora a lei seja boa, nós ainda temos muitos problemas, tanto na parte policial quanto na parte judicial. Na parte policial temos poucas delegacias ainda especializadas que defendem a mulher. Isso embarca aí a mulher numa situação de constrangimento, porque nem todas têm liberdade de ir numa delegacia onde sabe que vai ser atendida por um homem, por exemplo. Se eu fui violentada por um homem, eu vou contar essa história de violência para outro homem. Isso traz uma estranheza, uma vergonha, um constrangimento para essa mulher. Então, faltam mais delegacias da mulher, onde essas pessoas são especializadas e tratam a mulher com acolhimento, que é o que essa mulher precisa, ajuda e acolhimento. E falta também ao judiciário dar mais celeridade, porque a Lei Maria da Penha prevê uma celeridade para esses processos, um trâmite mais rápido, que temos leis, temos uma vara especializada para esses crimes tramitarem com mais rapidez, que é da violência doméstica. No entanto, eles não tramitam, porque já é um acúmulo muito grande de processos e os processos acabam tendo um trâmite mais lento do que aquele que se prevê. Inclusive, a medida protetiva que deve ser expedida em 24 horas, hoje ela demora, às vezes, uma semana. Então, a lei é boa, mas a eficácia dela, a aplicação dessas medidas é que não estão sendo eficazes. E no que, em relação à promulgação da lei do feminicídio, né, que é de 2015, os homicídios, né, passaram a ser investigados com mais rigor a partir dessa lei, doutora? Na verdade, o que aconteceu? A Lei Maria da Penha veio e aumentou a pena do artigo 121 do Código Penal, tornando o feminicídio como um crime hediondo, com uma pena maior, prevendo até de 12 a 30 anos. Por quê? Por conta de uma política criminal. Então, se nós estamos tendo muitas mortes de mulheres em decorrência da violência doméstica, nós vamos punir com mais rigor esses agressores para que eles parem. Agora, isso resolve? Não resolve, porque isso vai já quando tudo aconteceu. Mas é uma forma de colocar a esses homens de que, olha, se houver essa violação, você tem uma pena maior. Sim. Com mais rigor, eles começaram a ser investigados. Eu acredito que não começaram a ser investigados com mais rigor, porque isso se exige já na lei que fosse feito com mais rigor. Mas o judiciário, quando chegam lá esses processos, ou seja, é recepcionado lá no judiciário esse processo de violência contra a mulher, onde houve uma morte, sim, eles são investigados com mais rigor e eles é dado uma atenção, sim, ainda não aquela que deveríamos ter, como eu disse agora há pouco, mas é dado, sim, uma celeridade e é dado uma atenção especial. Mas ainda falta muito. Então. Com certeza. Tá bom, eu queria agradecer muito a participação da doutora Ana Bernal, que é advogada especializada em direito penal pela PUC de São Paulo, atuante em defesa dos direitos da mulher e também palestrante. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Felipe. Continuo sempre à disposição do que precisarem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, obrigado. Obrigada.